bem-vindos, lavandeiros, a mais um vídeo do nosso canal com Lave Consultoria em Lavanderias. Bom, hoje eu quero trazer um pouquinho mais o assunto ali sobre clientes que a gente já vem tratando desde o nosso último vídeo, que nós falamos sobre proposta comercial. Se você ainda não viu, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa assistir. Mas eu quero dar continuidade e falar sobre contratos, né? Que é a parte assim que encerra e que faz todo esse enlace da negociação que fizemos então com o nosso futuro cliente e ele passa a ser então cliente. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para que você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, já faça sua inscrição agora mesmo, deixe também os seus comentários, isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse é um assunto relevante e muitas outras pessoas que talvez estejam procurando esse tipo de informação possam também acessar. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre contrato. É claro que a gente fica muito eufórico quando a gente de fato termina uma boa negociação e quer logo passar para a próxima etapa. Nesse momento, é importante a gente deixar um pouquinho essa euforia de lado, se acalmar e fazer uma boa descrição para um bom contrato. Se você é daqueles lavandeiros, né, ou empresários que tem ali um modelo e utiliza esse modelo para todos os seus clientes, cuidado, você pode estar desprotegido e talvez você tenha alguns problemas aí no futuro caso haja algum tipo de reclamação em relação a esse contrato. Mas isso também não quer dizer que você não precise ter um modelo. O modelo é importante, ele vai te dar um norte, mas as especificações do seu contrato, ele precisam atender às necessidades que foram negociadas na sua proposta comercial. E muitas vezes isso difere de um cliente para o outro. Então, se você já tem esse modelo, ou se você tem uma equipe que produz, né, o seu contrato, ou se você tem o auxílio do seu contador, ou do seu advogado, ou da sua parte aí do seu setor jurídico, não tem nenhum problema. Contudo, todas as vezes que você tiver um novo contrato, é importante que você possa inserir essas peculiaridades, né? A personalização do que foi tratado com esse novo cliente dentro do teu contrato. E aí você pode fazer uma revisão para que você não esteja então desprotegido. Outras questões que também é comum de acontecer, por exemplo, quando você fecha um contrato com uma grande rede, uma rede nacional, né, de hospitais ou de empresas alimentícias, enfim. Às vezes a empresa ela atende lá em todo o Brasil e ela já tem outros contratos, por exemplo, com lavanderia. E ele acaba utilizando esse modelo para que possa firmar um contrato contigo. Da mesma forma que você tem que ter esse cuidado com o seu modelo de contrato, você também precisa ter esse mesmo cuidado com o modelo de contrato que foi enviado pelo seu cliente. É lógico que ele vai te enviar para que você possa dar as vistas e caso você não tenha ali a descrição exata daquilo que foi acordado, faça as suas observações, né? Peça para fazer a revisão, faça a revisão junto com o seu jurídico, isso vai ser muito importante. Mas essas informações eu tenho certeza que você já sabia. Então, a ideia desse vídeo é a gente trazer aqui alguns itens que são essenciais e que você pode estar inserindo, pode estar confrontando aí no seu contrato para que você não tenha nenhum tipo de dessabor no caminho desse contrato ou no término desse contrato. A primeira coisa que é interessante a gente observar é o objeto. Normalmente a gente inicia o contrato estabelecendo quem é o contratante, quem é a contratada e logo depois vem a cláusula do objeto. O que é que está sendo acordado, o que está sendo contratado. Quando a gente contrata, Naira, é simples, eu estou contratando o serviço de lavanderia. Perfeito, é o serviço de lavanderia, mas tem que ser específico. Eu vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu fechei uma vez um contrato com um hospital e lá estava descrito que a lavanderia iria prestar um serviço de lavanderia para aquele determinado hospital e o quilo da roupa seria X. Perfeito. Com o passar do tempo, esse hospital fechou um contrato com uma empresa de higienização.
E dentro da negociação que eles fizeram com essa equipe de higienização, o hospital se comprometeu a lavar os mops, né? Que são aquelas ferramentas que é utilizada para o processo de higienização. E começaram a mandar para a lavanderia. Era uma quantidade mínima, depois não tinha quantidade necessária para fazer, né, as trocas, eu tinha que fazer algumas entregas extras para poder atender a questão da higienização, ou seja, não era nada daquilo que havia sido contratado no início. E aí eu não tive muito como questionar, porque o item MOP estava descrito no contrato, né? Não tinha especificação de quantidade nem nada, e eu tive que assumir essa responsabilidade, haja vista que isso estava firmado em contrato. Por isso que é tão importante, na hora de você descrever o objeto, descrever exatamente quais são os itens que você está sendo contratado a lavar. O que de fato entra no quilo da roupa, por exemplo, ou aquilo que vai ser quantificado, né? Às vezes você está fazendo ali um contrato por peça. Ah, não, vai ser por quilo. O que entra nesse quilo? E se você quiser fazer uma especificação assim exata, faça um anexo, onde você pode descrever os itens e qual vai ser a forma, a unidade de cobrança, se vai ser por quilo ou se vai ser por peça, ok? O segundo item é a descrição do processo. Nessa descrição do processo, é fundamental que você descreva o horário que você vai atender, a periodicidade que você vai atender. Puxa, Naira, mas eu vou dar uma especificação de um horário? Eu vou coletar às 9 horas? Sim. Especifique, ainda que você coloque uma nota dizendo que é possível fazer uma alteração, né, futura, mesmo que seja acordado entre as partes. Por que eu falo isso? Muitas vezes, quando você vai acordar um horário ou a periodicidade de coleta e entrega, você faz isso com a pessoa do administrativo, o gerente, o diretor. Então, é a parte mais estratégica lá da instituição. Mas no vamos ver do dia a dia, a gente observa muito que os gerentes operacionais, as camareiras, né, os responsáveis pela hotelaria hospitalar ou os responsáveis ali pela parte de colaboradores, enfim, eles acabam querendo mudar um pouquinho o horário, o dia, para atender uma necessidade interna deles, né, do setor deles ou até mesmo dos horários, né, desses gestores. E isso acaba atrapalhando muito dentro da lavanderia. Você sabe tanto quanto eu que quando a gente tem uma alteração de um cliente é sempre um quebra-cabeça. Então, essas mudanças, elas podem inclusive alterar a questão de custos. Porque se você altera um horário cujo qual essa roupa vai chegar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo na lavanderia, não sei, e você não tem uma equipe específica para trabalhar esse material, com certeza você vai ter que trabalhar com hora extra, vai ter que sugerir uma nova contratação e isso requer custos. Então, deixe descrito no seu contrato o horário do atendimento e caso haja necessidade de alteração, seja por conta da contratada ou da contratante, que isso deve ser acordado e aí sim você vai fazer um aditivo a esse contrato estabelecendo um novo horário. Em relação à periodicidade, mesma coisa. Outro ponto importante é você destacar qual vai ser o prazo que você vai ter para entregar a roupa limpa. Se eu recebi essa roupa suja, tal horário, qual vai ser o horário que eu vou precisar te entregar? Porque às vezes você vai atender 2, 3 vezes o mesmo estabelecimento, mas esse prazo de entrega, ele vai ser de quantas horas? 8 horas, 12 horas, 24 horas? Você pode, por exemplo, fazer 2 coletas e entregas diárias, mas com prazo de entrega de 24 horas. Então, essas questões elas precisam estar descritas no processo, né, do seu objeto e isso tem que estar dentro do contrato. Outra questão importante que você precisa discriminar no processo é a questão do retorno. O retorno é algo que precisa ser bem destacado, porque muitas vezes, se você não aponta isso dentro do teu contrato, você vai sofrer ali diariamente, né, uma série de exigências que podem ser minimizadas se isso estiver declarado, então, neste acordo entre a contratada e a contratante. E o que seria isso, Anaíra? Bom,
Nós sabemos que dentro da lavanderia existe o que a gente chama de porcentagem de retorno. Se você ainda não tem esse indicador, essa métrica dentro da tua lavanderia, eu já deixo ali uma pontinha, né, de ideia para que você possa buscar desenvolver, porque é um grande ralo dentro da lavanderia. Então, você tendo ali uma porcentagem de retorno, aquilo que é retornado dentro da sua lavanderia, que são aquelas peças que você lava, mas na hora que você vai fazer o acabamento, você vê que ainda tem uma sujidade ou outra e você tem que submeter a uma relavagem. Então, essa porcentagem, ela precisa estar descrita no contrato. Porque, veja, muitas vezes você vai fazer diariamente uma entrega, por exemplo, de 500 quilos por dia em determinado cliente. E às vezes tem uma peça ou outra que não está no padrão, ainda tem uma sujidade, precisa ser feita uma relavagem. Imagina se todos os dias você receber notificações de anomalia, telefonema de clientes, enfim, isso acaba criando, sabe, certo desgaste, né, entre o cliente e a lavanderia. Então, se você deixa determinado no teu contrato, olha, existe uma porcentagem, 3%, 5%, que é o de relave, é só você especificar que pode haver, porque durante um processo isso é normal acontecer. É claro que você vai falar isso tudo com o seu cliente e vai deixar descrito no seu contrato. E aí sim você pode fazer um acompanhamento, né? Se todas as vezes que você tiver uma entrega, tiver 1, 2 ou 3 peças ali de relave, você tem que projetar como que vai ser essa logística para que eles possam encaminhar para a lavanderia, e aí a lavanderia vai realizar essa relavagem, obviamente sem custo, porque é um processo de relave, tá? E isso já vai estar demarcado ali. Porque quando você faz esse tipo de menção dentro do teu contrato e você for submetido a uma reunião, por exemplo, você pode destacar, olha, nós deixamos isso em contrato que é possível ter X% de relave. E aí você vai identificar pelo volume que você entregou o que ele representa em peças, tá ok? Então você não tem todo esse desgaste em relação à questão do relave, que é muito diferente da questão de manchas. Inclusive, se você quiser que a gente fale um pouquinho disso em outro vídeo, comenta aqui já na descrição desse vídeo que a gente vai produzir para vocês. Então, voltando um pouquinho lá sobre a questão do processo dentro do contrato, você falou sobre o horário, você falou sobre o dimensionamento de retorno, você falou sobre a periodicidade, e aqui você também tem que dizer qual vai ser o local onde você vai receber, né, coletar esta roupa e onde você vai entregar essa roupa. Isso também é importante para não criar desvios ou então uma subterceirização de serviços que não foram contratados ou compactuados no início desse contrato e que muitas vezes o cliente acaba transferindo para a lavanderia, como eu mencionei no último vídeo, né? O motorista ele acaba tendo que fazer certas distribuições dentro da instituição ou coletando em vários locais e isso gera demora. Então, se isso não foi previsto anteriormente, o custo obviamente também não foi previsto. E aí possivelmente você vai ter perda em relação a esse contrato em si. Para a gente encerrar essa parte do processo, outro ponto que é essencial é você destacar que sim, é possível fazer atendimentos emergenciais, mas que isso tem que ter um limite. E é importante que você também descreva esse limite, porque se essas entregas extras acontecerem de forma repetitiva, né, e forem tomando uma proporção que acaba tendo que inserir novas entregas e coletas diárias, isso pode ter um impacto em relação ao custo do quilo. E aí você pode determinar, por exemplo, entregas extras X% a mais, ou se isso virar, como eu falei para vocês, de uma forma mais contínua, que então a contratada e a contratante faça uma nova revisão e um aditivo, se necessário for, em relação a esse contrato. Mas deixe determinado, porque uma das questões que você deve também manter dentro do teu contrato é que as obrigações de quem está te contratando é manter um enxoval ou um número de peças em relação a uniformes, enfim,
que mantenha o que seja necessário para que o atendimento da lavanderia corresponda àquilo que foi contratado. Porque muitas vezes acontece de só dar baixa, a instituição, né, o cliente, ele não repõe e aí a lavanderia vai tendo que assumir mais e mais responsabilidades, com mais coletas e entregas, e você muitas vezes não mexe no valor do quilo da roupa, no valor da peça da roupa, e aí você acaba perdendo e muito em relação a este contrato em si. Bom, falamos um pouquinho então sobre o objeto, falamos um pouquinho então dos processos, mas dentro do contrato tem uma cláusula que fala sobre prazos e também sobre multas em relação à rescisão e valores. Então, quando a gente fala de prazos, aqui são prazos de pagamento. Então, descreva se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal. Faça essa descrição, porque tem clientes que acabam passando um pouco, deixando crédito, aí vira aquela bagunça. Então, tem que estar determinado como que vai ser cobrado, se vai ser por boleto, se vai ser por transferência. Isso tudo tem que estar descrito. Caso você tenha determinado isso anteriormente com o seu cliente, né, esses prazos, é importante que você saiba qual que é o prazo que ele tem de pagamento, porque isso vai repercutir lá na próxima cláusula, que é de multa. Mas antes de eu finalizar essa parte de prazos e valores, então descreva o valor do quilo, o valor das peças, como que esse cliente deverá pagar, de que forma que ele irá pagar e as questões relacionadas ao recebimento desse cliente. Isso normalmente é de praxe, mas é importante que você descreva aquilo que você acordou com o teu cliente, ok? Bom, a questão de rescisão é um pouquinho mais, complexo, mas normalmente os contratos prevê ali uma comunicação formal com tantos dias de antecedência. E quantos dias de antecedência é ele? Bom, isso depende qual é o prazo que ele te paga. Se você tem que terminar o mês para emitir ali um boleto, por exemplo, e ele tem até 15 dias para te pagar, então o prazo que você tem de recebimento pela execução é de 45 dias, certo? Então esse deve ser o prazo de comunicação prévia num processo de rescisão. Por quê? Porque quando ele faz esse comunicado prévio, você já consegue tomar as suas decisões dentro da tua empresa em relação à mão de obra, à nova logística, e você já conta com o prazo que você vai ter de recebimento do cliente. Por isso que esse prazo, quando é determinado lá na cláusula anterior de pagamento, você vai utilizar ali como prazo de comunicação prévia. Multas, você também pode requerer ali, caso o contratante, venha quebrar esse contrato, então aí você pode estabelecer também as questões de multa, que normalmente já vem também em muitos dos contratos. Agora, o que tem que prestar atenção é que se a sua lavanderia fez algum tipo de investimento, por exemplo, em gaiolas, em cestos, em roupa, em sacos, enfim, qualquer tipo de investimento que você teve que fazer para poder atender esse contrato, ele também precisa estar previsto na questão das multas, tá? Esse valor que você investiu e não teve todo o prazo do contrato estabelecido para que você possa ter esse retorno de investimento, ele também tem que estar inserido ali na questão da multa, ok? Bom, para finalizar a questão de contratos, tenho mais duas dicas para tratar com vocês. Primeiro é a questão dos reajustes. Deixe estabelecido qual vai ser o prazo e todas as vezes que você vai precisar realizar esses reajustes. Eles já podem ter índices pré-determinados, como muitos já prevê, que é a questão do IGPM, IPCA, enfim, inflação, mas você também pode fazer um estudo de acordo com os seus insumos, aquilo que você utiliza, e projetar isso para a revisão dos valores. E por fim, a questão dos aditivos. Ainda que você faça um contrato, que ele tenha ali uma previsão, por exemplo, de 12 meses de contrato, e você diz que após esses 12 meses, esse contrato ele pode ser renovado automaticamente por igual período, não deixe de fazer os aditivos a partir do término do prazo do teu contrato, porque muitas vezes ao longo deste contrato, ao longo dessa prestação de serviço, elementos novos podem surgir e aí você também tem a oportunidade de inserir através dos aditivos contratuais.
Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e se você puder compartilhar essas informações, deixar aqui o seu comentário, fazer aí a sua inscrição caso você ainda não tenha feito, isso faz com que a nossa rede aumente e essas informações atinjam pessoas que também estejam precisando das informações. Quero aproveitar antes do encerramento desse vídeo para dizer que a Conlave Consultoria em Lavanderias, ela pode, além de te assessorar, ela tem ali também outros tipos de serviços, como consultoria, treinamentos, cursos e muito mais que podem te agregar e te ajudar no processo aí de empreender no ramo de lavanderia. Vai ser um prazer poder contar com você e com os seus comentários aqui também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!